Tudo para a glória de Deus. Nós vamos abrir aí do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a começar do verso 13, é uma história bem conhecida, não é? Jesus se revelando lá no caminho de Emaús, aqueles discípulos que estavam tristes, estavam frustrados, os seus sonhos haviam desabado. Podemos dar um título a essa mensagem: quando os nossos sonhos parecem frustrados. Ciência diz que o sonho é o desabafo da alma, é o suspiro do coração. Todo homem tem que sonhar. Se nós não sonharmos, quando estamos dormindo, há um desarranjo, alguém enlouquece. Portanto, o sonho faz parte da vida do homem. Tanto o sonho pela imaginação, aquilo que a gente quer realizar na nossa vida, quanto estamos dormindo, né? A gente sonha sonhos ruins, sonhos bons, mas o homem sonha, e é bom, porque o sonho às vezes nos anima, nos dá um lenitivo, nos provoca a fazer alguma coisa. Nós não ficamos parados. Imaginemos que o jovem, ele vai estudar, ele vai fazer uma coisa, ele tem um sonho. O jovem, quando entra numa universidade, ou para aprender uma profissão, ele tem um sonho. Ele quer crescer, ele quer aprender, ele quer produzir, ele quer fazer alguma coisa. É um sonho, é um objetivo. Quem se casa tem um sonho, quer ter uma família, quer ser amado, quer amar, quer ter uma casa, quer ter um lar, quer ser bem, quer mostrar que agora é alguém. E os casados têm os seus sonhos: vou remodelar minha casa, vou comprar as coisas, vou ter um filho. Aquele sonho bom, né? Eu me lembro que com a minha esposa o sonho de ter filho, já há 3 anos, e não era possível ter filho. Vamos fazer um tratamento. O médico disse: dificilmente você vai engravidar. E era aquele choro, porque as colegas perguntavam a ela: e aí? No colégio, a professora: e aí? E ela chorava, chegava chorando. Mas quando foi um dia, a gente se ajoelhou e orou a Deus, e Deus mandou os sonhos do meu Jonatas, depois veio o Jadson e o Elias filho. Os sonhos são realizados, a gente fica sorrindo. E eu me lembro que ela chegou do médico com um exame, com um sorriso de canto a canto. Como é bom quando os nossos sonhos são realizados. Nós ficamos rindo à toa. Quando alguém chega, me lembro do meu filho, quando passou no vestibular, e foi aqueles pulos dentro de casa, todos pulavam. E foi o segundo, e foi o terceiro, tudo foi uma festa. E quando chega o primeiro neto, que alegria, vamos todos para lá, para a maternidade, e aquela vibração, e chegou o neném, e a gente no vidro olhando. Que bom. Quando eles crescem, então aí arrumam namorada, noivando, e aí se formam, e vamos para a formatura, é uma festa, e é aniversário, é a vida é feita de sonhos. É bom sonhar, mas às vezes os sonhos muitas vezes são frustrados, ou pelo menos nos parece que caiu de água abaixo. Eu me lembro que a minha esposa, certo dia, quando o exame deu negativo, ela perdeu a primeira gravidez, ela chorou muito. Eu coloquei ela no carrinho e saí pela avenida ali, tentando consolar, às vezes, o impossível. Ela queria tanto 3 anos, e o médico disse: não tem jeito. E parece que os sonhos são frustrados. As lágrimas, às vezes aquele diagnóstico que você não esperava do familiar seu, aquele sonho que você tinha de ser curado, de fazer aquele sonho, de realizar aquele sonho, aquela viagem. Isso aconteceu nesses 2 homens no caminho de Emaús. Os seus sonhos pareciam frustrados. E como dói, há um desespero.
um desânimo, falta as pernas, falta as forças, não há palavras. Vejamos o que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o reconhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu, peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes entre os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que diz que ele vive. E alguns dos seus que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Ele disse: honestos, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia de onde iam, e ele fez com que iam para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoando, partiu e deu-lhe. E abrindo-lhes então os olhos, o reconheceram, e eles desapareceu-lhe. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? 2 homens, 2 discípulos, iam mesmo os 2 para uma aldeia um pouco distante, e eles comentavam os sonhos e os acontecimentos. São coisas que muitas vezes nós começamos a dizer a alguém mais próximo: não tenho um sonho. E nós nos lembramos de Martin Luther King, quando ele disse: eu tenho um sonho. E eles começaram a discutir aquilo que tinha acontecido, as notícias de última hora. Estava bem vivo na sua imagem, quando eles pegaram a Jesus, a sua esperança, e covardemente o crucificaram, não achando nele crime algum. Eles ficaram sem palavra, e ele falando entre si tudo que tinha acontecido. Mas o interessante é que naquele momento de maior tristeza, Jesus apareceu. Muitas vezes, quando os nossos sonhos se desaguam, nós achamos que tudo está perdido. E eles perguntavam ao outro. Jesus nunca falta na vida daqueles que esperam por Ele. Jesus nunca se ausentará das suas dificuldades, dos seus sonhos. Ele sabe tudo de você. Jesus já sabia qual era a tristeza do coração daquele homem. Jesus se aproximou e ia com eles. Mesmo nos momentos difíceis na nossa vida, Jesus está conosco. A palavra de Deus: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não abandona quando muitas vezes nós estamos no hospital.
Jesus não abandona quando muitas vezes o diagnóstico é diferente daquilo que nós esperávamos. A última resposta, diz um hino, é de Jesus. Eu imagino, irmãos, e Jesus fez uma pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Respondendo, cujo nome Pedro disse: você não sabe tudo que tem acontecido? Você está por fora da última notícia, da última manchete. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Jesus está ausente de nossa vida, que Ele não sabe de tudo que nós estamos passando, na crise, na dificuldade, no desencontro, no caminho difícil. Às vezes Deus nos proporciona caminhos difíceis para nos ensinar. As dificuldades de Jesus sobre, às vezes, a vida dos crentes, era para nos ensinar. Ela é pedagógica, não é punitiva. Ele quer nos mostrar que nós precisamos amadurecer. E ainda diz aqui: os olhos deles estavam como que fechados, para que não reconhecesse a Jesus. Irmãos, uma das maiores dificuldades da vida cristã, nos dias que nós vivemos, é porque nós não estamos conhecendo a Jesus. As nossas vidas é como se não conhecesse o Senhor de todas as coisas. É como se ele estivesse no túmulo. A vida cristã desanimada, sem esperança, sem vida. Nós precisamos, como esse discípulo, acordar bem os olhos. Os olhos deles estavam fechados para as coisas de Deus. Muitas vezes nós temos os olhos abertos para tantas coisas boas e fechamos os olhos para as coisas de Deus. Nós não entendemos, ou não queremos entender. E ele diz: por que palavras são estas que está caminhando e trocando entre vós? Porque está triste. Por que você está triste, meu irmão? Jesus está aqui. Ele muda o panorama. Se a sua vida está de dificuldade, Ele está com você. Ele quer lhe ajudar. Respondendo, disse: tu não sabes quais? Perguntou Jesus lá no verso 19. As que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e do povo. Muitas vezes nós sabemos que Jesus é poderoso, que Deus é poderoso em palavra e obras, que Ele faz milagre, que Ele ressuscita o morto, que Ele anima, que Ele dá solução ao nosso problema, mas a nossa vida é como se Ele não pudesse fazer nada. Nós sabemos, mas não procedemos. Nós sabemos que Jesus pode, mas a gente vive como se Ele não pudesse. E essa tem sido a grande dificuldade do cristianismo. Muitos de nós estamos no caminho de Emaús, cabisbaixo. Crentes cabisbaixo, que não levanta. Quais? Ele foi profeta, Ele é Senhor. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação em morte e o crucificaram. Covardia. O homem muitas vezes age com covardia. Mataram. Diz o hino, né? Eu já citei aqui: não acharam nele crime algum. Silenciaram. Apareceu um pregador, diz aquele hino, um jovem pregador, que as suas palavras eram doces, que ele trazia algo que mudava as pessoas, que muda as pessoas. O seu doce olhar, o seu amor por todos. Ele não fazia discriminação, ele abraçava a todos, ele queria o bem de todos. Eles o crucificaram. Eles crucificaram. Queremos Barrabás. Crucificam. Eu acho que foi a maior dor que Jesus sentiu, foi aqueles gritos de covardia: crucificam. Qual foi seu crime? Diz Feliciano Amaral. Ninguém respondia. Eles o mataram, o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia
que todas essas coisas aconteceram. Muitas vezes nós achamos que Jesus está tardando aos nossos pedidos de oração. Quantas madrugadas a gente ora e acha que não tem resposta, não é verdade? Jesus está demorando, Ele não vem. Eu acho que Jesus não me ama, Ele não vai responder o meu pedido. Eu já faz tantos anos, faz tantos dias que eu peço e Ele não responde. Já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas das mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Maria chegou ao sepulcro no verso 1 desse capítulo. Elas de madrugada foram com ele ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado contra elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo de Jesus. E os anjos disseram: por que buscai um vivente entre os mortos? Irmãos, muitas vezes nós estamos buscando Jesus entre os mortos, como se Ele não pudesse resolver as coisas, como se Ele não tem poder. E muitas vezes a nossa incredulidade impede a ação do poder de Deus na nossa vida. É a nossa incredulidade. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A operação de Deus vem pela nossa fé. Se cremos, se creres, verás. Jesus não opera onde não há fé. Jesus não opera onde as pessoas não creem nele. Ele tem muitas coisas e bênçãos para derramar sobre nossas vidas, mas se nós não crermos, se nós não entregar nossas vidas a Ele, Ele não opera. Quem impede muitas vezes a operação do poder de Deus é a nossa incredulidade. Honestos de coração e tardios em crer nas coisas, disse Jesus àqueles homens. Vocês são honestos de coração para entender aquilo que os profetas disseram. Nós não acreditamos na Bíblia, nós não acreditamos na palavra de Deus, e Deus não opera muitas vezes maravilha em nosso meio pela nossa falta de fé. E ainda diz aqui, quando levaram e tomaram todas aquelas especiarias, entrando chorando, as mulheres estavam chorando, e muito atemorizadas, baixaram o rosto. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que falou, estando ainda na Galileia. Nós precisamos ler a palavra para estar relembrando, mas a gente está sabendo, não está nos revestindo, está buscando a palavra de Deus. É um exercício da vida cristã, no mundo caótico que nós vivemos, querendo frustrar o nosso sonho, querendo destruir as nossas famílias, querendo destruir os nossos negócios. Mas a Bíblia diz que o mundo está posto no maligno. O mundo aqui é o mamon, é o pecado. O mundo, o governo do mundo está na mão do diabo. E nós, os crentes, precisamos nos revestir da palavra de Deus, nos revestir de Deus, para fazer mudar as coisas. Não vamos nos entregar, jogar a toalha na linguagem do pugilismo, como se estivéssemos vencidos. Convém que o Filho do Homem chegue entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. E aí, irmãos, aqueles homens agora, Jesus foi dar uma lição a eles. E aí alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, eles contaram a Jesus. E ele começou por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Muitas vezes a igreja é analfabeta da Bíblia. Muitos de nós somos analfabetos. Muitas vezes nós estamos na caixinha de promessa, Bíblia fechada, escola dominical ausente, e queremos crescer. A Bíblia, o crescimento do crente é pela palavra, pelo logos de Deus, pelo conhecimento da palavra. A gente vê tantas vezes a escola dominical com tão pouca gente. Aí quer crescer, não conhece a Bíblia. É o analfabetismo bíblico. Lembro de um pregador de uma convenção nacional em Manaus, Batista, presidente da convenção nacional, esqueço o nome dele. É o analfabetismo bíblico. Acho que eu já disse aqui de púlpito. É o crentinho da caixa de promessa. Você é o muro de bronze. Ué, coisa boa. Mas não estuda a Bíblia, não lê o contexto, não lê a história, não se prepara. E fica um desconhecido, se encontrar na esquina aí,
qualquer testemunho de qualquer coisa, vai ficar batucado. Eu me lembro aqui na igreja, quando jovem, nós saíamos no domingo para uma evangelização, com a Kombi da igreja, nos sítios por aqui, e aí um testemunha daqui, não vou dizer o nome, ele chegou na nossa casa com uma Bíblia lá, e queria desfazer tudo do evangelho. Conhecia ele, trabalhava numa empresa aqui, a Souza Luna, que fez o saneamento daqui, a gente trabalhava, fazia as visitações da Souza Luna, e ele veio, e ele ficou com raiva, e ele abria a Bíblia, e por sorte passou os irmãos aqui, diácono lá na nossa casa, e aí a gente cercou ele, ele ficou tão nervoso, porque não tinha saída, e ele se apegou que o crente não vai servir o exército. A Bíblia diz: quando saís a pelejar e ver os teus inimigos mal do que tu, diz Jeová, não temereis, porque Jeová será contigo. Aí ele se embatucou. Muitas vezes, irmãos, se você encontrar qualquer heresia, você não sabe debater, porque você é um analfabeto da Bíblia. Não estuda, não se prepara, não tem prazer. A Bíblia lá em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele come Bíblia, ele lê a Bíblia, ele pesquisa, ele tem comentários, ele tem dicionários. Faça sua biblioteca, estude, entre na palavra. Aí o Espírito Santo de Deus vai lhe usar, vai nos usar. Mas crentes analfabetos, ele começou a ensinar desde Moisés. Eles não sabiam. Ele começou a dar uma aula. Muitas vezes nós queremos ser isso ou aquilo na igreja, mas não conhece Bíblia, não sabe o que é evangelização. Parece brincadeira. Mas irmãos, veja o que disse aqui o salmista, o que Jesus falou, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Deu uma aula. Jesus deu uma aula de Bíblia. Vamos lembrar vocês, o que vocês já estudaram, vocês não estão lembrados, vocês faltam. E eu li hoje, estava escutando o pastor Jeremias Pereira pregando sobre aquele que faltou ao culto. Jesus disse: cheio de crente e não incrédulo. E ele dizia que aquele homem era rancoroso, ele tinha rancor de muitas coisas. Por isso que Jesus chamou a ele, disse: Pai seja convosco. E Jesus disse: seja crente, estude a palavra, busque a palavra de Deus. Sim, confia no Evangelho. Não vamos ser simplesmente figurantes. Nós estamos crentes figurantes. E agora, irmão, chegando à aldeia onde iam, ele fez como que iam para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. A presença de Jesus é a coisa mais maravilhosa na vida dos viventes. Algo estava diferente no seu coração, era Jesus. A única coisa que satisfaz o homem nos dias de hoje é a presença de Jesus. Eles sentiram, a conversa daquele homem era diferente. Fica conosco. Sede de Deus. Os crentes, nós precisamos ter sede de Deus, porque o mundo quer engolir a igreja, o mundo quer acabar com a igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus, contra a igreja de Deus. Nós precisamos sentir o sede. Fica conosco, fica conosco. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, começou a partir e deu-lhe. E abriram-se os olhos e conheceram a ele, e ele desapareceu-lhes. Abriu os olhos. O crente só tem visão através do poder maravilhoso de Jesus. O Espírito Santo na igreja, que ele flui, que ele age. O Espírito Santo, que é uma pessoa, ele sopra onde quer, ele quem faz as coisas. Nós não podemos nada, nós somos de ontem, diz a Bíblia, nada sabemos. O Espírito Santo é que faz a diferença na vida da igreja, na vida do crente. Jesus soprou, abriu-lhe o entendimento, pregação, estudo da palavra, vem pelo Espírito Santo. Nós temos que buscar nos encher do Espírito, através da palavra, através da oração, buscando a Deus, nos humilhando, que nós não somos nada, nós não prestamos.
A Bíblia diz que nós somos trapo da imundície. Nós somos de ontem, nós somos pó. Sem Cristo, sem a presença de Cristo, nós perecemos gradativamente. E não há remédio. Não há remédio para o mundo de hoje. Seja ciência, tecnologia, de conhecimento, dinheiro, sabedoria, nada vale se não for por Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vida cristã, igreja, negócio, vida de paz, é Jesus. Ele diz: eu sou a paz. Você que está aqui nesta noite precisa abrir o coração para Jesus entrar na tua vida. E nós cristãos devemos deixar que Ele nos abra os olhos. Quando abriram os olhos, conheceram a Jesus, disseram um para o outro: porventura não se ardia em nós o nosso coração pelo caminho? A palavra de Deus é a espada, ela arde o coração daqueles que a ouvem, porque a palavra de Deus não volta vazia, faz o que lhe apraz. É a palavra viva, maravilhosa, que não há quem possa deter a palavra de Deus. Use a palavra, meu irmão. O coração deles ardiam, porque a palavra de Deus ela é espada para tantos o que ouve, para quem prega. E então, irmãos, quando abri as escrituras, nos abriram, quando ele abriu as escrituras, leu a palavra, eles reconheceram que era Jesus. Aí o sonho veio, a esperança, os seus projetos de vida renasceram. Tudo ficou novo. Com Jesus tudo muda. Os sonhos são realizados conforme Jesus. Muitas vezes nós queremos um sonho conforme o nosso planejamento, mas tudo é por Jesus. Tudo é para Jesus. O que você trabalha, o que você tem, o que você é, o que você estudou, os seus filhos, a sua família, a sua casa, o seu negócio, o seu dinheiro, é de Jesus. Nós achamos que temos alguma coisa, achamos que somos alguma coisa, mas muitas vezes somos chamados e tudo acaba. Mas os sonhos se reavivaram quando Jesus entrou. Com Jesus a casa muda. Eles iam desesperançados, quem sabe chutando as pedras, cabisbaixo, derrotados, seus sonhos frustrados. Quem sabe eles fizeram tantos sonhos, tantos castelos. Morreu, mas agora reviveu, porque Jesus faz nova todas as coisas. Jesus quer te renovar hoje, meu irmão, e a mim também. Deixamos Jesus tomar conta da nossa vida. Eu gosto de dizer o paradoxo lá de Zaqueu, né? Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, desculpe repeti-lo, disse um pregador. A mulher chamou Zaqueu, disse: Zaqueu, vem cá. Quem é que convidou esse povo todinho aí? Você é doido? Não me disse nada? Você convidou uma turma de gente para a sua casa. A mulher disse: você, quem mandou? E eu estava lendo, vou terminar. O pastor Jeremias estava pregando e o caba dizendo, falando sobre o camarada, eu amarro, eu prendo, eu não sei o quê. Aí ele comentou a história: eu quero ver se ele diz ao totó, né? Em vez dele dizer au, au, diga Zé. Aí ele ria muito: duvido que o cachorro diga Zé. Como é que você não tem poder nem para um cachorro, tem poder para Deus? Você nem conhece você nem Deus. E depois ele disse: quero ver aqui quem chega em casa e fala bem alto com ela: olhe, eu cheguei, quero que você faça isso com a mulher. Ele brincando com... Aí todo mundo deu e riu. Duvido, se você não manda nem na sua casa. E eu acho que quando Zaqueu chegou, a mulher disse: ei, Zaqueu, vem cá, no cantinho da casa. Quem mandou você convidar essa turma de camarada? Porque com Jesus ia a galera toda, gente sujo, gente com poeira, gente descalço, gente que não tinha uma vestimenta. Chegou a galera. E a mulher disse: que negócio é esse? Aí Zaqueu disse: eu não chamei ninguém não. Ele disse: hoje convém pousar em tua casa. Deixa Jesus entrar na sua casa. E a mulher disse: Zaqueu, você não manda mais na sua casa? Ele disse: eu mandava, agora quem manda é ele. Quem manda é Jesus. Entrega a tua casa, a tua vida, os teus sonhos a Jesus, que eles vão brilhar, porque Ele faz nova todas as coisas. Ele renova a vida daqueles que abrem o coração para Ele. Que Ele nos abençoe, amém?